Oi pessoal, eu sou o Dr. Cooper. And I'm Christina. E hoje vamos fazer um vídeo que eu tenho muito orgulho de fazer. Um vídeo sobre cobrar e como dizer cobrar em inglês. Esse vídeo é um desafio para mim, porque cobrar significa muita coisa em inglês, muitos significados importantes vamos ensinar. E eu posso dizer que na internet inteira não tem nenhuma explicação assim. Se você encontra uma explicação sobre cobrar, vai ser uma explicação simplificada, porque é realmente um assunto complicado e nós vamos ensinar isso de uma maneira totalmente única. Ok, pessoal? Alright, let's go! Vamos começar com cobrar-se. Cobrar-se é muito interessante, porque em português vocês falam cobrar-se, mas nós temos 3 jeitos diferentes que são muito comuns, mas distintos. Então, vamos supor que você fala para alguém, não se cobra tanto, você deu o seu máximo, ok? Nessa maneira, em inglês você vai falar, don't be so hard on yourself, you did your best. Agora, por que hard on yourself? Porque nesse exemplo, você fez uma coisa e você acha que você não fez bem. Você está se criticando, você acha que você pisou na bola e alguém está falando que você está sendo muito duro com você mesmo, né? Às vezes eu faço um vídeo e eu não acho que é muito bom. Às vezes vou pensar isso sobre esse vídeo. E Cristina fala, você está se cobrando demais, entendeu? Quando você se cobra depois de fazer uma coisa e achar que você não fez bem, you're hard on yourself. Então a frase muito comum é don't be so hard on yourself. Ótimo. Agora, imagina que tem um atleta. E o atleta se cobra demais, ok? Mas isso às vezes é de uma maneira boa, como eu na academia, né? Quando eu malho, eu sempre quero ser cada vez melhor. E eu me cobro muito para ser o melhor que eu posso. O atleta bom, claro, um atleta bom tem que se cobrar muito, mas não é de uma maneira negativa, na verdade é de uma maneira positiva. Assim nós falamos, the athlete really pushes himself. E quando usamos o verbo push para cobrar, é aquele tipo de sendo exigente mesmo com você, mas de uma maneira super positiva. So the athlete really pushes himself. Agora, podemos voltar para cobrar-se sobre como você se trata de uma forma mais negativa. Se alguém fala, eu me cobro muito, eu sou perfeccionista, ok? Assim, às vezes você sofre com isso, né? Você sofre, você fica deprimido, porque você não está fazendo tão bem, uma coisa tão bem. Ok? Mas não é como hard on yourself, que é sobre uma coisa que você já fez. É sobre sua atitude quanto a você mesmo no dia a dia, sempre. Você pode falar que aquele menino quer muito ir para uma universidade boa and he puts a lot of pressure on himself. So, put pressure on yourself é como o contrário de push yourself. Push yourself tem uma conotação positiva. And if you put pressure on yourself, isso é mais negativo, que você está sofrendo com o jeito que você está se cobrando. Entendeu, pessoal? Todas essas expressões são super comuns no dia a dia em inglês e vocês têm que saber. Vamos agora falar sobre cobrar. E o primeiro que vou falar é cobrar no sentido de nag. Nag é quando a pessoa pega no pé sempre, fica implicando, pedindo a mesma coisa repetidamente, né? Por exemplo, alguém vai falar, talvez, pare de ficar me cobrando para consertar as coisas da casa no meu único dia de folga, né? É uma frase comum, que seria em inglês, stop nagging me to fix the things in the house on my only day off. Não é eu que digo isso, porque eu não tenho dia de folga, não tenho nenhum dia de folga. Ok? So não estou falando sobre mim. Na verdade, Christina doesn't nag me. Christina doesn't nag me. Mas às vezes você escuta alguém falar, ele deixou sua ex-mulher por causa de tanta cobrança, que seria, he left his ex-wife because she nagged him so much. And maybe
wives leave their husbands because their husbands nag them, né? Ou às vezes o filho está cobrando dos pais: você vai me levar para o parque, você vai me levar para o parque. E ele nunca para de pedir, mesmo que o pai sempre está levando o filho para o parque. Né? Isso seria nag. Mas também alguém pode cobrar, tipo, uma vez só. Pode, por exemplo, a esposa pode cobrar o esposo consertar a torneira. Mas é só a segunda vez que está dizendo, e nós não diríamos nag para isso. Pode até ser uma coisa positiva, como remind, né? Lembrar alguém para fazer uma coisa. Às vezes cobrar simplesmente lembrando alguém para fazer uma coisa uma vez. So we could say the wife reminded her husband to fix the tap or to fix the faucet, torneira, ok? Continuando nesse assunto de casamento, às vezes o esposo ou a esposa pode ficar chateado ou chateada com o marido, com a mulher, por causa de uma coisa que fez, fica chamando a atenção, né? E dessa maneira, não é como nag, que está lembrando a pessoa para fazer uma coisa sempre, mas é mais uma vez, um momento. Por exemplo, podemos falar que ela cobrou o marido por não ser responsável com o dinheiro. Como falamos isso quando é mais chamando a atenção? Well, podemos falar, she complained to her husband about not being responsible for money. Podemos falar complain. Ou podemos falar, she told her husband off, que realmente é chamar a atenção. She told tell off, chamar a atenção. She told her husband off about not being responsible for money. Ou podemos falar criticize, que também, she criticized her husband for not being responsible for money. Nós não temos outro jeito de dizer, nós não temos uma palavra específica para falar, cobrar nesse sentido. Então, usaríamos complain, or tell off, or criticize. Pessoal, quando nós cobramos no sentido que nós pensamos que alguém nos deve uma coisa que aquela pessoa nos prometeu, podemos usar ask, ou podemos usar demand. Essas palavras não são iguais. Se você fala cobrar no sentido de pedir, numa maneira mais respeitosa ou educada, né? Sem, tipo, insistir e usar autoridade, isso seria mais cobrar no sentido de ask. Por exemplo, podemos falar, os alunos cobraram os resultados da prova para o professor. E isso, os alunos não estão numa posição de autoridade, né? So, eles estão cobrando no sentido de pedir. Seria muito mais normal falar para eles, the students asked for the results of the test from the teacher. Ou às vezes você emprestou uma coisa para seu amigo e você cobrou seu amigo para devolver sua furadeira que você emprestou. Ok? Você fala, você cobrou isso, ou você diria, provavelmente você cobrou de uma maneira mais respeitosa ou educada, né? Então, you asked your friend to return the drill. Nós temos uma expressão, não cobre dos outros o que você nem mesmo faz. Isso também seria ask. Don't ask of others what you yourself don't do. Agora, quando você cobrar no sentido de demand, você está insistindo, você está às vezes agressivo e com raiva ou cobrando de uma posição de autoridade, né? Então é muito mais agressivo quando você demand, para cobrar no sentido de demand. Por exemplo, os pais foram à escola para cobrar explicações sobre o mau tratamento do seu filho, né? Pensa como eles estão, né? Eles não estão pedindo, eles estão exigindo, porque eles estão com raiva. Ok, eles estão insistindo. Seria, the parents went to the school to demand explanations about the bad treatment of their son. Demand explanations. Ou, às vezes, o povo ficaram de saco cheio da corrupção política. E eles ficam cobrando respostas sobre a corrupção. Ok, eles têm mais raiva, so they're demanding answers about the political corruption. Muitas vezes falamos demand answers. So demand tem isso de uma
uma força mais agressiva se está exigindo, não pedindo. Agora, pessoal, vamos falar sobre contextos muito comuns que usamos cobrar. E é justamente nesses contextos que podemos ver que não dá para dar uma tradução simples para cobrar. Só vai levar mal-entendidos, porque realmente é complicado. Cobrar é uma palavra muito vaga. E em inglês, para falar isso, vamos ter que ser mais específico. Por exemplo, falando de mim, eu cobro muito dos meus alunos. Todo mundo sabe disso. Mas como vamos falar? Dr. Cooper cobra muito dos seus alunos? Depende. Alguém pode dizer, Dr. Cooper really pushes his students. Lembramos que push é como o técnico que cobra muito do atleta, né? Às vezes isso é muito bom. Ele está cobrando de uma maneira positiva, né? Sabe, incentivando de uma maneira, sabe, forte, mas positiva ao mesmo tempo. Isso é o que eu quero que pessoas falem de mim. I really push my students to work hard. Eu cobro muito na maneira mais positiva. I really push my students to work hard. Mas outras pessoas podem dizer isso de uma forma mais negativa. Por exemplo, the teacher really pressures his students or puts pressure on his students, tanto faz, to work hard. Put pressure on, or pressure, claro, isso é negativo. Também temos as palavras mais clássicas para cobrar. Podemos falar, he asks a lot of his students, que é mais leve, né? Isso é mais leve. He asks a lot of his students, do que falar, he demands a lot of his students, que também ele cobra muito dos alunos. Então, qual a palavra que você escolhe depende da maneira que você está pensando. Ele é muito duro. Ele então falaria, he demands a lot of his students, or he pressures his students a lot. Ele faz de uma maneira mais positiva. He asks a lot of his students, or he pushes his students to do well, que é o que eu quero que pessoas falem de mim. Agora, falando disso, vamos supor que o aluno pisa na bola, que o aluno erra e o professor cobra o aluno por não ter estudado ou por ter feito um trabalho ruim. Agora seria diferente, falaríamos, the teacher was hard on the student, right? The teacher was hard on the student por ter feito um trabalho ruim. Também falando sobre professores, podemos falar, o professor sempre cobra a tarefa de casa que ele passa, que eu faço, né? Como diríamos isso? Well, provavelmente o melhor jeito seria, the teacher always checks on the homework he gives to the class. Ou só falar checks. The teacher always checks the homework he gives to the class. Agora, pessoal, podemos falar sobre nossa infância, our childhood. E às vezes pessoas vão dizer, quando eu era uma criança, meus pais me cobraram muito. Bom, olha, vai depender. Você pode ver alguém perguntando, como eu posso cobrar de uma maneira boa um bom desempenho da minha criança? Então, vai depender como é essa cobrança. Podemos falar, how do I encourage my kids to do well at school? How do I encourage my kids? Bom, isso é uma palavra positiva e você pode cobrar de uma maneira positiva. Muitos pais querem saber como fazer isso. How do I encourage? Às vezes você vai dizer, quando eu era uma criança, when I was a kid, my parents encouraged me to be good at school. Well, isso é uma cobrança positiva, mas muitas vezes, como nós sabemos, pode ser diferente. Porque se eu falasse sobre meu pai, por exemplo, seria totalmente diferente. Foi uma experiência chata. My father, when I was a kid, my father put a lot of pressure on me to be good at school. That's negative, right? Ok? Isso é negativo. Sabe, você está sentindo, sabe, oprimido quase, né? Ou você pode falar da maneira positiva, my parents pushed me to do well at school. Isso é mais um jeito mais positivo. Agora, podemos também falar sobre as outras que eu falei. Mas não é muito comum dizer isso, dizer a verdade, mas você pode falar, my parents demanded a lot of me.
Nesse sentido, eu acho que é bem menos comum do que falar my father was strict, podemos falar exigente, ou my father put pressure on me. Mas com certeza podemos falar my parents demanded a lot of me. Eu acho que é menos comum nesse contexto. Or my parents asked a lot of me. Também, eu acho que para falar sobre família, usar demand e ask não é tão comum quanto push, put pressure on, ou no sentido muito positivo, encourage. E falando de trabalho, são as mesmas palavras, mas um pouquinho diferente. Se falamos, eu me sinto constantemente cobrado no meu trabalho. Ou como diríamos, eu acho que podemos dizer, I feel constantly pressured at my job. Ok? Now, com esse tipo de cobrança no trabalho, muitas vezes demand é bom. Podemos falar, my boss is very demanding. Ou podemos falar, my boss demands a lot out of me. Porque muitas vezes, sabe, o chefe realmente, ele está sendo bem agressivo, ele está impondo a autoridade, e isso é realmente demands. Ou podemos falar, por exemplo, eu me arrependo de ter sido promovido, porque agora meu chefe sempre está me cobrando demais, né? And we would say, I regret being promoted, because now my boss demands so much out of me. So demand é muito bom aqui, e também pressure. My boss pressures me a lot, or puts a lot of pressure on me. Tudo isso é bom no sentido do trabalho. Claro, se você tem um chefe melhor, podemos falar, my boss, encourages us to hit the target, sales target, né? Podemos falar de uma maneira positiva, mas é bem mais raro quando falamos do chefe. Agora, futebol. Por exemplo, podemos falar, o jogador cobrou o penalty, que seria the player took the penalty kick. Cobrar o penalty seria take a penalty kick. O Messi cobrou a falta com perfeição. Cobrar a falta seria take a free kick. Messi took the free kick with perfection. Take é usado quando estamos falando sobre o penalty ou a falta. Agora vamos falar sobre cobrar no sentido de dinheiro. Muito importante. Por exemplo, falamos o banco cobra juros abusivos. Como falamos isso? The bank charges exorbitant interest rates. Porque estabelece um preço. Isso é charge. Por exemplo, você fala quanto o médico cobra por uma consulta. Ok? Qual é o preço dela? Seria, how much does the doctor charge for an appointment? Uma consulta com o médico nós chamamos doctor's appointment. How much does the doctor charge for an appointment? Ou alguém pode perguntar, quanto você cobra? Né? É muito comum. How much do you charge? Quanto você cobra? How much do you charge? Ou podemos falar, eles não cobram taxa extra pelo serviço de entrega. Que seria, they don't charge an extra fee for delivery service. So charge é um preço que é estabelecido por alguém. Nós falamos charge. Agora podemos falar sobre cobrar no sentido que alguém realmente vai para pegar o dinheiro. E quando falamos sobre isso, falamos collect. Então, por exemplo, uma carta de cobrança é collection letter. Ou um cobrador de impostos, aquela pessoa infeliz que tem que ir para casa para pegar os impostos, é the tax collector. E cobrador de dívidas, que também é um trabalho difícil, deve ser, né? A debt collector. E cobrar uma dívida no sentido de pegar aquele dinheiro é collect a debt. Então, se falamos, o vendedor veio à casa para cobrar a dívida, nós diríamos, the salesman came to the house to collect the debt. Ele está na casa querendo pegar o dinheiro, cobrando a dívida realmente para pegar o dinheiro. Isso seria collect. E falamos cobrar impostos em geral, collect taxes. Então, se dizemos, todo ano a prefeitura cobra os impostos de propriedade dos moradores, nós diríamos, every year the city government
collects property taxes from residents, ok? Estamos falando sobre realmente pegando o dinheiro, cobrando o dinheiro mesmo. Isso é collect. Pessoal, eu devo falar agora sobre outro jeito de falar cobrar dinheiro. Por exemplo, se alguém fala, eu cobrei ela o dinheiro que ela me devia. Ou eu preciso cobrar ela o dinheiro que ela me deve. O que isso significa? Talvez não estamos dizendo mesmo que ele vai ir na casa dela e pegar o dinheiro, mas simplesmente que ele vai mandar uma mensagem para ela ou falar com ela e cobrar o dinheiro. E quando você cobra o dinheiro nesse caso, não é collect, porque você não está falando sobre receber o dinheiro na sua mão, mas está falando para a pessoa, cobrando, falando, você me deve dinheiro. Okay? E como vamos falar isso depende de como você cobra. Por exemplo, se você simplesmente está lembrando a pessoa de uma maneira mais leve, você pode falar, I need to remind her to pay me what she owes me. I need to remind her to pay me the money that she owes me. Às vezes, também cobrar muitas vezes é ask. Podemos falar, he asked her for the money she owed him. Que seria totalmente muito normal, ok? Também é mais leve, né? Se queremos falar que está com muita raiva e está exigindo o dinheiro, né? Porque você pode cobrar no sentido de pedir, que seria ask, e você pode cobrar no sentido de exigir muito, sabe? Sendo muito mais, fazendo com muito mais força, né? Talvez sendo um pouco intimidador. Isso seria, he called her to demand the money. Isso seria cobrar o dinheiro no sentido mais forte. He called her to demand the money. Oi, pessoal, vocês gostaram? Vocês aprenderam coisas novas? Vocês aprenderam muito? Para mim foi um desafio, mas me cobrou muito. I pushed myself hard e eu consegui. Eu sei que vocês também se cobram muito. I know you also push yourselves hard. Porque senão vocês não teriam assistido o vídeo inteiro. Então, agora, eu quero que, se vocês ainda não se inscreveram, vocês se inscrevam. E podem, por favor, compartilhar o vídeo com seus amigos e me dar uma curtida, como falamos, Cristina? Um like. Me dar um like, por favor, para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Foi um prazer, estamos esperando seus comentários, suas perguntas, suas dúvidas. Ok, pessoal? Oi, pessoal! Você gostou desse vídeo? Então você também vai gostar desse outro vídeo que eu gravei. E lembre-se de deixar sua curtida e se inscrever no meu canal para receber uma notificação sempre que eu publicar um vídeo novo. Tchau, pessoal!